Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Ferreira de Matemática e hoje nós vamos falar, na verdade, continuar a falar sobre cálculo de áreas, né? Por isso aqui que é a parte 2, é a continuação da aula passada. Muito bem, a gente vai falar agora um pouco sobre a área do paralelogramo, tá certo? Que é essa figura que aí está, que vocês estão vendo, tá certo? Observe o seguinte, todo paralelogramo a gente poderia cortar ele, né? Cortar ele e dizer que essa parte aqui, que está delimitada por esse tracejado vermelho, é uma área, né? Um pedaço que a gente chama de pedaço 1. E aí a gente pode fazer com que esse pedaço 1 vá lá para o outro lado, tá certo? Ele saia daí e vá lá para o outro lado, mais ou menos assim. Então observa, a gente tirou ele de lá, né? E botou esse pedaço 1 aí. O que que formou? Formou um retângulo, observa, né? É um retângulo. E aí, lembra que o retângulo, a área dele é base vezes altura, não é verdade? Então, a área do paralelogramo é a mesma do que a área do retângulo, né? Só que ele só é um pouquinho diferente, mas o cálculo da área é o mesmo. Então, olha só o retângulo como fica, perfeito? Então, voltando aqui ao paralelogramo, nós temos o seguinte, que a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a medida da altura, ou seja, a área é igual a base vezes altura. Muito simples, não é verdade? Lembra que a área do retângulo nós vimos na aula passada, perfeito? Então, vendo aqui um exemplo, nós podemos dizer que determine a área do paralelogramo abaixo. Então, observa que a base, aí nesse exemplo, é 25 centímetros e a altura é 20 centímetros. Então, nós temos que a área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a 25 vezes 20, né? A base 25, a altura 20. E 25 vezes 20 é 500. Ou seja, a área é igual a 500 centímetros quadrados. Lembra que a área sempre é uma medida quadrada, tá certo? Então, é metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. Então, aí é 500 centímetros quadrados. Perfeito, muito fácil, né, gente? Vamos ver outro exemplo. Determine a área do paralelogramo que possui 8 centímetros de base e a altura é igual a 3 quintos da base. Então, observa aí que ele deu diretamente o tamanho da base, que é 8 centímetros. Mas a altura não, a altura ele não falou qual é o valor direto, igual como foi no exemplo anterior. Ele disse que é 3 quintos da base. Então, antes da gente determinar a área, a gente precisa saber quanto é essa altura. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vamos calcular a altura. Então, observa aqui, eu já coloquei o cálculo todo. Nós temos que a altura é igual a 3 quintos da base. Esse pontinho aqui é de multiplicação, tá certo? Então, é 3 quintos vezes a base. A base, como nós já havíamos dito, é igual a 8 centímetros. Então, aqui a altura vai ser igual a 3 quintos vezes 8. A base aqui é 8, tá certo? E aí, fazendo 3 vezes 8, dá 24. Então, a altura é 24 sobre 5, que é uma divisão, né? 24 dividido para 5, se você fizer aí na calculadora, vai dar exatamente 4,8. Ou seja, a altura é igual a 4,8 centímetros. Professor, não tem que ser centímetros quadrados? Não, porque aí é a altura, é só uma medida, tá certo? A área vai ser ao quadrado, mas a medida da altura ou da base não precisa, na verdade, não só não precisa, como não deve ser quadrado, né? Tem que ser só centímetros, metros, quilômetros, decâmetros e etc. Tá bom? Então, a altura aí é igual a 4,8 centímetros. Muito bem, então agora a gente pode calcular a área, né? Eu sei que a área é base vezes altura, sei que a base é 8 e agora sei também que a altura é 4,8. Então a área vai ser 8 vezes 4,8. Portanto, a área vai ser igual a 38,4.
Só você fazer aí na calculadora, tá? 8 vezes 4,8 dá 38,4 centímetros quadrados. Agora sim, porque é área, perfeito? Então, essa daí é um pouco mais complicadinha, porque a gente tem que primeiro descobrir o valor da altura, né? Mas depois que a gente descobre, fica muito fácil. Perfeito, gente? Então, esse daí é dessa forma que a gente calcula a área do paralelogramo. Muito bem. Vamos agora falar da área do triângulo, tá certo? Pois bem, olha só, o que é o triângulo? O triângulo é essa figura de três lados, né? Que tem uma base, tem uma altura, perfeito? Mas antes da gente falar do triângulo propriamente dito, observa o seguinte. Se a gente prolongasse, completasse aqui esses lados, olha o que a gente ia ter. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu coloquei um tracejado, né, que é um prolongamento. Que figura formou? Formou um paralelogramo, não é verdade? Não é isso? É um paralelogramo isso. E a gente já sabe quanto é a área do paralelogramo, não é verdade? A área do paralelogramo é base vezes a altura. No entanto, como o triângulo só vai até aqui, não é isso? Tu observa que essa região toda aqui, ela é exatamente a metade se fosse o paralelogramo todo, não é isso? Então, todo triângulo é a metade de um paralelogramo. A gente pode construir aí um paralelogramo através de qualquer triângulo. E se a área do paralelogramo é base vezes altura e o triângulo é a metade dele, então significa o quê? Que a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, porque é a metade, né? Em matemática, como a gente pode escrever que área é igual a B vezes H, que é base vezes altura, dividido para 2. Perfeito? Então, a área de um triângulo qualquer, porque assim, existem vários tipos de triângulo. Na verdade, eu falei para vocês nas aulas presenciais que mostrei as várias classificações de triângulos e tudo mais. Existem muitos tipos de triângulo, mas para todos eles aplica-se essa forma. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Pois bem, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 3. Calcule a área do triângulo abaixo. Muito simples. A gente começa aqui com a área sendo base vezes altura dividido por 2. Base é 12, né? A altura é 5, então 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5 é igual a 60. E 60 dividido para 2 é igual a 30. Observa aqui que as medidas estão em metros. Logo, a área vai ser igual a 30 metros quadrados. Perfeito? Então é muito simples também, gente. É a mesma fórmula lá do paralelogramo, mas agora a gente está dividindo por 2, porque é a metade de um paralelogramo. Perfeito? É isso então. Gostaria que vocês fizessem aí todos os exercícios, tá? Tem um bocado nessa apostila nova que eu estou enviando e me enviem por e-mail, tá? A resposta de vocês. Perfeito? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.